Bom, hoje iniciarei nossa aula de SQL Keywords, ou, em português, palavras-chave do SQL. Para quem não sabe, até por mais que pareça óbvio, SQL significa SQL. Somente isso. Caso você já tenha ouvido isso aqui, eu também já ouvi bastante, tanto no trabalho, em cursos, em inúmeros lugares, quando eu não tinha conhecimento nenhum de inglês, não sabia o que, que se tratava isso. E é basicamente a pronúncia em inglês, é só frescura mesmo, mas, querendo ou não, o inglês é a língua mais falada do mundo. Dê um jeito de aprender, pega um tempo, assista alguma série, qualquer coisa. Uma dica rápida aí, faça o que for necessário, coloca a legenda em inglês, vai atrás, faz um Duolingo, enfim. Sem prolongar muito aqui, outra curiosidade aqui que a gente teve aqui no nosso site aqui do Roadmap foi essa barrinha aqui que eu notei. Ela mostra a porcentagem muito bacaninha. Antigamente era aqui em cima que eu até tinha mostrado nas aulas anteriores, mas agora a gente tem esse acompanhamento aqui, ó. Eu vou tratar tudo isso aqui nessa aula. A gente vai completar aqui 12 de 112, 11%, que já é uma boa quantia. Então, vamos para cima que a gente termina aqui o roadmap. Seguindo com a nossa aula, aqui a gente vai tratar também dos operadores clássicos. Operadores não, perdão. Vamos considerar como palavras-chave de manipulação aqui. E hoje eu não vou estar tratando dentro de uma SGBD, não, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, mas vou estar dando aquele overview, o que eu acho mais importante por enquanto, porque se eu não explicar um pouco disso e disso ao mesmo tempo, das palavras-chave junto com as palavras de manipulação, não tem nem como seguir pra cá, entendeu? É algo básico do básico, então eu quero que você só saiba como funciona o simples assim, não precisa saber codar em si, né? Fazer as queries em si. Basta você saber mais ou menos o que, que cada um faz. Ah, esse aqui faz isso faz aquilo. Ah, o select eu tô selecionando, insert eu tô inserindo, o delete. Basicamente é muito intuitivo, que basta traduzir do inglês, você vai ver que não tem mistério. Bem, seguindo aqui com a nossa aulinha que eu preparei aqui, já estava ampliado ali a parte que a gente iniciar. Aqui eu separei algumas etapas aqui que eu achei relevantes. E a primeira dela é a organização. A organização dos dados é essencial aqui. Deixa eu. Antes, aliás, de começar um exemplo aqui, que eu tive uma ideia aqui no meio da aula aqui. O nosso order by. Aqui eu coloquei como exemplo o order by name. Order by nada mais é do que você ordenar uma coluna. Ou seja, você classificá-la da maneira que você quer. Eu vou fazer o que eu ia fazer aqui antes. Abrir um Sheets, vai ser algo mais rápido aqui, simples do que mexer com SGBD para não prolongar tanto. Ali estava a tabela, a coluna name, né? Vou colocar coluna nome e, e idade. Depois de colocar name e age, mas essa seria só frescura em inglês mesmo. Nome, colocar tudo aleatório aqui. Jonas, João, Alberto, Ana, Irineu e Roberto. Tudo bagunçado aqui, da maneira que a gente quer. Idades aqui, eu vou tentar colocar algumas iguais aqui para nos ajudar aí futuramente. Você já vai entender. 2020, Alberto aqui, vou colocar aquele mais idoso aqui. Não muito, né? Mas já tá novo ainda. Ana, vou colocar 19, Irineu aqui 18 e o Roberto 19, vai. Deixa eu ver se eu consigo transformar em tabela, que eu não uso Sheets, então eu não sei como funciona. Insert dados. Aqui, ó. Converter para tabela. Excelente. Colocar como pessoas. Melhor. Pessoas. E é assim, ó. Já consegui o que eu queria aqui. Fecha essa bombona aqui. Abriu aqui. Order by, que era o nosso exemplo aqui da coluna name. Então, sempre aquela coluninha ali que está em preto aqui, ó. Essa escrita que está em preto aqui é a nossa coluna. E o que está atrás aqui significa a nossa palavra-chave, né? Vamos dizer assim, né? A nossa funçãozinha aí, né?
Basicamente, o que o order by faz? O order by, ele vai ordenar a nossa coluna da maneira que a gente quer. E a gente pode classificá-la como ASCII, escrevendo assim, após o... Opa, escrevendo isso pra cá. ASCII, assim, ou DESC. Então a gente coloca ASCII ou DESC aqui no fim, ó. Só escrever aqui, assim, ó, ASCII, ou tudo maior, escrevo sempre ASCII ou DESC. Esse formato aqui. Colocando isso aqui no fim, após o nome da coluna, a gente estaria classificando como ascendente ou descendente. Isso nada mais é do que classificar a coluna de A a Z ou de Z a A. A a Z seria de ascendente e de Z até A descendente. Então, classifiquei aqui de A até Z, ascendente. Eu vou colocar, classificar um order by, order by nome, desk. Ordenou da forma descendente. Algo muito interessante para o nosso dia a dia. Seguindo aqui com a nossa lógica, temos o group by muito utilizado também. Aqui a gente tem um exemplo aqui juntando por cidade, né? City. Porém, voltando aqui, eu já coloquei os nossos queridos, nossas queridas idades aqui iguais justamente para isso. O que o group by vai fazer? Se eu fizer um group by idade, ele vai pegar e fazer o seguinte, ele vai falar grupo 19, grupo 20, grupo 30, opa, grupo 33. Que são as idades que a gente tem aqui. Então, se eu fizer um group by idade, ele vai estar agrupando por grupos. O que ele vai estar trazendo pra gente se a gente colocar um count? Count a gente já vai trazer futuramente nessa própria aula aqui mesmo, já em breve, nesse formato aqui. E ele vai. Esse asterisco aqui significa que ele está contando todas as linhas. Não se atente tanto agora, que eu já vou explicar mais calmamente. Então, quando eu der esse count aqui, lá no início do nossa query, não vou explicar tão aprofundadamente. Então, quando eu contar todas as linhas aqui de idade, ele vai separar e vai contar, ele vai entender o quê? No grupo 19, ele vai olhar aqui em tudo. Aí ele vai ler quantas vezes se repete, né? Quantos nomes teriam, porque ele vai estar contando quantas vezes que repete esse número. Duas. No 20 aqui, ó. Passou o scanner dele. Esse scanner é imaginário, né? Mas a gente imagina aqui, ó. Quantidade de 20. Duas. 33 de novo, passou o scanner. Uma. Apareceria nesse formato aqui. Se eu utilizasse um count, né? Mas um exemplo simples e rápido aí que eu pensei aqui. Seguindo, nós temos o de organização, o limit. Esse daqui você não pode esquecer em hipótese alguma, nunca. Agora de início não vai ser tão importante, mas quando você for trabalhar é algo muito importante porque gera custo. Então você fez aquela query gigantesca lá, pegou uma base, porque aqui é uma base pequena, acho que a gente tem 6 linhas, mas imagina uma base que tem milhares, milhões ou até bilhões de linhas. Não sei se existe com trilhões, provavelmente, não tenho nem dúvida disso, mas eu pelo menos nunca atuei com alguma de trilhões, só de bilhões. E assim, imagina você fazer uma query gigante e você não coloca limite, você só está testando. Você vai trazer todos os dados, exatamente tudo. Então, se você tiver um servidor, alguma coisa numa plataforma que seja paga, por exemplo, Databricks, AWS, Azure, vai gerar custo. Não é barato. Não é tão caro também, mas gera custos que são, dependendo do tamanho, são caros. Então, sempre no finalzinho da sua query, você coloca isso aqui no finalzinho. Limite 10. Pode colocar um limite 100 aqui se quiser algo um pouco maior aí dentro da sua query aí. Nada além disso, não vejo muita necessidade. Outro formato também muito interessante que você pode colocar, não é tão necessário agora disso, mas é mais como curiosidade, é o table sample. Algo também muito útil é quando você fazer queries mais avançadas. Ele é basicamente um limit, só que você pode fazer do seguinte formato. Ao invés de você escrever, por exemplo, 10 só, como que seria lá no limit, você coloca aqui 1 e escreve percent. Que é basicamente
porcentagem, só que tá escrito em inglês. Por isso que eu falo que o inglês é muito importante, principalmente para isso aqui. Você pode colocar 1%, 10%. Aqui também você pode colocar 10 rows, né? 10 linhas. Ou seja, algo muito básico aqui para o nosso dia a dia. Ele é mais leve que o limit. Ele é mais utilizado dependendo das tabelas. Se for muito grandes, ele é melhor também. O único problema é que ele vai ser randomizado. Não se atente tanto a isso. É só uma curiosidade além do limit. Mas a princípio pode usar o limit sem dó. Quando você quiser estudar um pouco a mais, ter um conhecimento maior, você pode usar um table sample. Seguindo aqui com a nossa aulinha do dia, temos as queridas manipulações. Como funciona a manipulação? Que era aquelas que a gente tinha até ticado lá na nossa aula, que é os mais, provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já viu pelo menos uma vez na vida. Select. Select vai ser o início de praticamente todas as queries que você for fazer. Então, não, eu desconheço, a não ser que você for utilizar alguma desses aqui abaixo, mas você vai usar select em quase tudo, né? Sempre que você vai visualizar algo, você vai usar select. Então, explicando um pouco aqui como funciona, select asterisco, esse asterisco aqui nada mais é do que você selecionar todas as colunas que estão dentro da nossa tabela. Só isso. Ah, não quero. Você só vem aqui, ali no nosso caso, quero aqui. O nome, pronto. Posso colocar select nome from users. Só que no nosso caso seria nome from, tem que ser maiúsculo, from pessoa. Opa, pessoas. Entendeu? Esse formato aqui. Coisa simples. Ah, quero colocar duas colunas. Pode, pode. Coloca vírgula. E coloca o nome da sua coluna. Idade. Ah, tem outra, vírgula de novo. Então você coloca quantas você quiser trazer. Então, é a visão da formato que você quiser. Se você quiser trazer tudo, como ali não tem necessidade de poder trazer tudo, você coloca um asterisco. Fim de papo. Insert. Como funciona o insert? A gente vai fazer isso também futuramente. Insert into users name. Values ano. Agora, explicando o que foi feito aqui. Insert into. O que está escrito aqui? Inserindo dentro de. Into significa dentro de. Algo que você está inserindo lá em tal lugar. Aqui no caso seria users. Users é o que? É o nome da tabela. No nosso seria o que? Pessoas. A gente vem aqui, ó. Aqui, ó. A gente quer colocar onde que a gente quer inserir alguma coisa. No pessoas, que é a nossa tabelinha. Voltou para cá. E que a gente vai colocar entre parênteses aqui o nome da nossa coluna. Ou seja, onde que a gente quer inserir? A gente já falou, ó, pessoas. Tá, mas e aonde? Onde você quer pôr? Ah, eu quero colocar no nome aqui, que era que estava ali selecionado. Então a gente coloca entre parênteses ali a coluna nome. Aqui tá name, a gente coloca nome aqui. O que a gente quer inserir agora? A gente já falou, a gente já deu a localização. Aqui também do mesmo formato, a gente poderia colocar vírgula aqui e colocar outra coluna que a gente queira. Só que aqui tem um detalhe interessante. Você tem que tomar atenção. Values. Como a nossa coluna, que a gente já viu no tipo de dados, a nossa coluna nome, ela é um tipo de string, ela tem que estar entre aspas. Então, como ela tem que estar entre aspas, a gente não pode esquecer disso, porque senão vai dar erro, não vai rodar. Então, sempre coloque entre aspas. Ah, coloquei coloquei uma vírgula aqui. Coloquei name, vírgula, idade. Como que ficaria o nosso values? Imagina que a gente colocou aqui. Vai dar pra colocar aqui. Coloquei aqui, ó. Search into pessoas. Coloquei tudo maiúsculo aqui, mas não se importa. Nome, idade. Aqui embaixo, values. Ó, vamos lá. Primeiro, nome. Ah, quero inserir outra Ana. Mais. Não sei que mudou, cara, a bomba aqui. É a idade dela. Idade é o quê? Int. Então, a gente fala que não pode ser um double, float ou qualquer outro, porque ninguém tem idade quebrada. Você não fala que tem 19,1 anos. Então não tem 19, velho. 19, nem todo mundo, né? Muita gente queria ter 19, mas não tem mais. Ou tem gente que é novo, quer ficar mais velho, mas é tonto. Que não sabe o que vai se ferrar ainda quando ficar velho. Enfim. 19 aqui, ó. E é desse formato aqui. Ah, isso é invertido. Se colocasse Ana depois, já dá erro.
Como que você vai colocar 19 no nome e depois ano no idade? Não tem condição, entendeu? Você tem que colocar na ordem que você estabeleceu aqui. Beleza? Seguindo aqui, update. Seria a mesma coisa que seria quando a gente queira atualizar algo, um dado lá dentro da nossa tabela. Então a gente vai fazer aqui, ó, update na tabela, aqui nós seria pessoas, set, a gente colocaria o que a gente quer definir, que seria a idade, que é age, que significa idade, que é, então só tá em inglês. Então, set idade igual a 30. Então, o que a gente vai definir aqui como condicional? O where. Where, para quem também não sabe, significa quando. Então, quando um name for igual a Ana, ou seja, a gente poderia traduzir aqui para quando o nome for igual a Ana. Agora você fala que não entendi nada. Vamos explicar de forma simples. Ó, SQL, eu quero que você atualize para mim a tabela pessoas e eu quero que você troque a idade para 30. Beleza, mas o que não entendeu? O SQL vai falar, bom, beleza, eu vou trocar a idade para 30, mas quando? Para tudo? Quero que na tabela pessoas você vai setar a idade como 30 de todo mundo? Aí você fala, não, não. Aí seria um erro que você poderia cometer também. Vai selecionar todas as idades para 30? Não, eu não quero isso. Eu quero que você mude a idade para 30 somente quando, que tá aqui é condicional, where, quando o nome, a coluna nome for igual a Ana. Então quando tiver lá na coluna nome uma célula escrita Ana, ele vai pegar e trocar a idade para 30. Basicamente isso aqui, básico do básico. E por último aqui, na nossa manipulação, a gente tem o delete. Delete. A gente tem o delete from users, que aqui a gente está pagando da tabela. Nossa tabela pessoas, né? Traduzindo. Quando o nome for Ana. Então a gente estaria pagando todas as Anas da nossa tabelinha. Basicamente isso. E é aquele erro básico que você pode cometer, né? Que é aquele mais. Que o pessoal mais brinca, né? Que é o delete sem where. Você apaga a base inteira sem querer, né? Mas enfim. Seguindo, toma cuidado com isso, né? Sempre coloca um where aí. Onde que você quer apagar, né? Quando? Sempre prestar atenção nessas condicionais. Temos os operadores agora. Que é algo mais simples aqui que eu posso passar um pouco mais rápido. Que coisa mais do dia a dia. Acho que duvido muito que você não vai saber disso. Caso não saiba também, não tem problema algum. Todo mundo, ninguém nasceu sabendo, todo mundo tem que aprender um dia, né? Aritméticos, que é da matemática básica. Temos adição, que é o mais. Então, a gente estaria aqui somando uma coisa com a outra. Então, selecionei a coluna quantidade mais a coluna de preço, né? Quantity mais price. From, para você que não sabe, significa de. Ah, mas como que eu sei isso? Inglês. Ah, mas mentira. Vem aqui, tradutor. Inglês. From. De. Exatamente. Você tá meio que lendo. Meio não, você tá lendo o que tá acontecendo. Só ler, interpretar. Seleciona a coluna quantidade mais a de preço, soma elas da tabela sales, que é a de vendas. Pronto, só isso. Subtração, a gente vai fazer um select aqui do income menos do price da tabela de finance. Multiplicação aqui é o asterisco, que a gente já creio que eu já tinha dito antes aqui, mas enfim. Até na aula de matemática também você já tenha feito. Você estaria multiplicando algo quando você coloca asterisco. Não vai ter mistério, a mesma coisa. Divisão, barra. E um pouco mais diferente assim do que o padrão é o módulo, né? O módulo aqui seria quando a gente quer o resto do valor. Ou seja, se a gente pegar aqui, um exemplo aqui simples aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para ficar mais rápido. Bom, não achei outro exemplo, vou usar esse aqui mesmo aqui, que não é um exemplo tão bom aqui, mas imagina que aqui com a ID seja 10, vai, algo besta. E aí a gente dividir, vai, vamos dividir aqui por 5. Não, aliás, 11 porcentagem por 5 aqui, melhor. Ah, mas aí vai dar um número quebrado, vai dar 1,2, correto.
Mas aqui a gente está com módulo, a gente não está usando divisão. Divisão, ela não vai fazer isso. Então o módulo, o que, que ele vai fazer? Ele vai trazer sem o resto. Que significa o quê? Ele vai me dar apenas o 2,2. Opa, falei até errado, ó. Beleza? Seguindo nossa aula de comparação. Bem, isso aqui também é matemática básica. Então, igual, é igual. Não vou trazer um a um aqui de exemplo aqui, mas se quiser parar aqui para analisar os exemplos. O diferente, existem dois formatos que a gente pode trazer ele como essas... meu Deus, aqui não é parênteses, reticências. Esqueci o nome agora, não me recordo do nome correto disso daqui, mas seria... Você colocaria esses dois aqui em conjunto, um para cada lado, ou você colocaria o exclamação com o igual. Significaria diferente. Então eu poderia selecionar algo que seja diferente do outro dentro da nossa tabela. Utilizando condicionais. Isso aqui vai ter que ser visto mais detalhadamente posteriormente para ficar mais claro para a gente. Maior quando a boquinha está aberta. Eu vejo isso aqui na matemática já ensinaram no formato assim, quando a boquinha está aberta para tal número é porque ele é maior que o outro. Então, vamos lá, matemática básica. 10 maior que 2. Você fala, mas como que eu sei? Eu sei disso por causa que é básico. Sim, mas o que te mostra? Para onde a boquinha tá, é porque ela tá apontando pro maior. E onde a boquinha não tem, ou seja, ela tá pro outro, o lado oposto da boca é o menor. Então, o menor vai estar ao contrário aqui, né? Vou fazer isso daqui. Opa! Oxi. Até que ela tá ruim demais, cara. Menor. Aí se eu quiser equivaler aqui, basta colocar um igual. Aqui seria menor ou igual. Se eu inverter, maior ou igual. Coisa simples também, a gente vai usar posteriormente. O null. O null, que é até um fator interessante, quando a gente utiliza o asterisco, ele abrange todos os valores, inclusive o null. Então, é algo que a gente também vai ver posteriormente. Aqui a gente estaria usando para condicional de sentido. Então aqui a gente pega aqui no exemplo aqui, ó, where date is null, ou seja, onde que as datas são nulas. Quando as datas são nulas, né? Is not null é basicamente o contrário. Quando não tem data nula, não tem mistério também, é algo mais futuro. Lógicos, aula de lógica também, se você nunca teve, é algo muito interessante, porque é até bom também trazer isso aí posteriormente para uma aulinha de lógica aí. Not seria para negação, or seria na interjeição, esqueci a palavra correta, mas poderia ser um ou outro, ou seja, não pode ser os dois ao mesmo tempo. E o and seria os dois. Seria uma condicional que estaria aplicando, por exemplo, um e outro. Aqui, se eu colocar A and B, seria os dois, não tem como estar excluindo. Se eu colocar A or A or B, só posso escolher um, é uma alternativa. Você escolhe ou A ou B, você não tem como pegar os dois. Agora, se eu colocar um not A, não é A. Então eu posso assumir que seja B automaticamente, porque não é A, só tem A e B, então seria B. Então se colocar um not A, seria B, então se colocar not B, seria A. Coisa simples também que a gente vai ver mais futuramente, não se atente tanto a esses detalhes assim. Aqui tem até alguns exemplozinhos aqui, não vou dar tanta ênfase aqui para não prolongar muito. Like, algo também muito utilizado no dia a dia, que seria quando a gente quer pegar um nome, às vezes a gente não tem, a gente quer pegar só os nomes iniciados com J. O que a gente faz aqui, ó? Where name like J. Então ele vai pegar todos os nomes que forem iniciados com o J. Essa porcentagem aqui, que tá aqui do lado, que eu já ia até comentar, ela é justamente para pegar todos os caracteres que estão após o J. Então eu quero que pegue o J, ou seja, eu quero que o J seja obrigatoriamente a primeira letra
da coluna nome. Então, na coluna nome só vai poder ser nomes iniciados com J, mas aí o que vier depois é lucro, entendeu? Não tem necessidade. Pode ser Jonas, João, Jamilton, Joana, que tiver lá pode vir, entendeu? Agora aqui, se por exemplo, coloquei J-O e asterisco. Agora ele vai vir somente que começar com J-O. E, por fim, aqui a gente tem o underline aqui, né? Aí seria para definir aqui o que a gente quer que finaliza a nossa palavra aqui em si, né? O in, ou seja, o que a gente quer que esteja na nossa condicional aqui, também seria parte dos nossos operadores. Então, quando aqui tiver dentro da nossa coluna aqui, departamento, né, que está abreviado aqui, quando eu tiver sales e marketing, eu quero que faça tal coisas, mas aí ele tá juntando aqui, né, ele tá pegando, meio que fazendo uma listinha, né, podemos dizer assim, entre aspas, valores que eu quis selecionar lá dentro. E between, novamente, tem que saber inglês, between significa entre, então aqui vai estar quando o preço estiver entre 50 e 100. Basicamente isso, é por isso que é bem escrito, né, vamos dizer assim, algo bem simples de entender. Funçõezinhas básicas aqui também, o count, como eu até citei ele anteriormente aqui num exemplo nosso lá, do grupo by. O count ele vai contar, pode contar tanto a nossa tabela inteira quanto a nossa coluna inteira, o que nós especificarmos para ele. Aqui quando ele estiver com asterisco ele vai contar tudo, inclusive se tiver valores nulos, ele vai considerar tudo. Average, ou AVG, né, que tá aqui, average, que seria a nossa querida média, nada mais é do que isso. Então, quando está se tratando de média, de average, ou AVG significa média. Então, aqui eu quero que faça a média da nossa coluna de idade. Ele vai trazer pra gente a nossa idade média aqui. Sum, caso você já mexa com SQL, com Excel, aliás, aqui vai ser um pouco mais fácil para você. Sum, nada mais é do que fazer a soma da nossa coluna. Mínimo, ele vai trazer a idade mínima aqui. E máximo, ele vai trazer a idade máxima da nossa coluna. Muito utilizado no dia a dia. Recursos. Asterisco. Asterisco aqui, como eu já disse anteriormente, ele vai trazer tudo, inclusive nulos. Alias, que é o as. Você vai ver sempre assim nesse formato aqui. Que é um apelido. Em inglês significa exatamente isso, apelido. Então, se você pôr lá no Google Tradutor, vai saber que isso aqui é apelido. Então, novamente o inglês. Vou ficar reforçando isso aqui inúmeras vezes até você querer aprender inglês. Select name as nome. Então eu coloquei, renomeei, né? Eu não fui na tabela diretamente, mas dentro da minha consulta eu renomeei para facilitar, porque muitas vezes não. As queries vão ficando muito extensas, muito grandes, então não faz sentido às vezes eu ter muitos nomes lá dentro, então eu coloco apelidos para facilitar minha query, para não ficar muito poluída e eu mesmo me localizar, porque eu vou muitas vezes pegar em cenários de trabalho que tenha colunas que eu não criei. Então o cara colocou um nome já que era da própria nomenclatura da firma, ou às vezes ele colocou o nome da cabeça que ele inventou lá, e coloca uns nomes muito difíceis, eu não lembro. E pra não ficar me matando, às vezes ficar 3 horas tentando lembrar o que eu fiz, indo e voltando, então eu coloco um alias para facilitar as nossas queridas consultas. E aqui o date sub, que a gente estaria selecionando um intervalo de dias que a gente quer. Aqui em específico eu coloquei do Postgres, não é algo que tão corriqueiro assim que eu vejo utilizando aqui, mas aqui é o intervalo que foi filtrado aqui, current date barra interval, ou seja, ele vai estar pegando o intervalo atual nosso de dias que pré-definidos que colocamos aqui. E por fim, as condicionais, que são as clássicas lá que tem até do... Coloquei esse exemplo aqui que é acho que o supra-sumo, vamos dizer assim, para explicar isso aqui. Mas de qualquer forma, isso aqui é mais lógica de Python em si. Então se você tem que estudar algo também, é Python, que eu também vou trazer aula sobre isso. Mas é muito importante estudar Python por conta da lógica
Você aplicando a lógica em Python bem executada, você já aplica no SQL de mão beijada. Bem, case é uma lógica condicional no sentido de caso acontecer algo. When, quando. Aqui seria uma condicional. Then seria o resultado. Então significa então. Tudo isso aqui em inglês. Tudo em inglês. Else, se acontecer algo, né? Se não, faz tal coisa. Que é o significado do else. E end é que ele vai finalizar a nossa query. Então essa queryzinha aqui não é um exemplo assim, mas não é um exemplo real, mas é algo que traz um pouco da realidade, vamos dizer assim, porque não está totalmente completo aqui nossa query, né? Só trouxe as nossas condicionais. Select, sempre vai ter o select quando a gente quiser selecionar algo. O que vai acontecer aqui? Caso aconteça o seguinte, ó. Sempre presta atenção na indentação. Indentação, para quem não sabe, é o formato que está as linhas, né? Como que elas estão dentro do nosso padrão aqui, por exemplo. Esse daqui está mais dentro do que o case. Então significa o quê? Que o que acontecer dentro do case aqui vai estar nesse caso de uso aqui, ó. Que aí é mais um estudo de lógica, também é até difícil de explicar rápido aqui, mas vai pegando no dia a dia isso aqui caso não saiba. Então, quando a nossa idade for maior ou igual a 18, então classifica a pessoa como adulto. Correto, né? Algo lógico. Quando alguém tiver uma idade de 18, ela é adulto. Se não, aqui ó, se não, ela é menor. Ele vai me retornar o valor menor. Passou por isso aqui, entrou lá o valor, passou, vai dar um end, ou seja, encerrou a nossa query. Por fim, aqui que ele estava selecionando dentro da nossa tabela de users. Basicamente aqui é isso. Trouxe aqui um overview aqui de tudo que a gente vai trabalhar aí futuramente na nossa trilha, né? Espero que você tenha aprendido, tenha gostado bastante do vídeo. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.